Bom, boa tarde a todos, boa tarde Diniz, Eduardo, Rodrigo. Eu queria fazer a pergunta sobre acredito que seja a grande novidade dessa lista, o Gerson. Como vocês analisaram, né, o futebol do Gerson para que ele pudesse ser convocado para a seleção brasileira? O que trouxe o volante à seleção? É uma das convocações mais fáceis para mim. Talvez foi um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense, que a gente jogou muitas vezes contra o Flamengo. Então, fora os jogos que a gente se encontrou como adversário, eu tive que estudar muito o Flamengo esse ano. E o Gerson, ele tem jogado constantemente bem, em que pese em dados momentos o Flamengo tem oscilado, mas eu acho que ele está sendo muito constante. É um jogador bem acima da média e que também tem muito a ver com aquilo que eu penso do futebol. Kiyomi. Diniz, atrás aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Depois de primeiro jogo contra Bolívia, Diniz falou que futebol é mais emoção e futebol tem poder de comover pessoas e mudar a vida. Esse primeiro período como técnico da seleção brasileira, aquele período em setembro, já sentiu essa emoção muito forte? Muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei no preâmbulo aqui da entrevista, a nossa participação em Belém ela foi fantástica. Eu acho que o público ele conseguiu ser agraciado com excelente jogo e com muita disposição dos jogadores. E, esteticamente foi um jogo muito bonito do Brasil. E aquilo acho que foi um pontapé inicial para a gente conseguir essa reaproximação com o torcedor por meio, acho que da emoção que o futebol consegue provocar nas pessoas. A gente gosta, obviamente, pelo menos de duas coisas muito claramente no futebol: de ganhar jogos, e todo mundo gosta de se emocionar quando vê o seu time jogando bem, se entregando de corpo e alma para que as coisas aconteçam. Eu acho que essas duas coisas aconteceram de maneira especial no jogo de Belém. Então acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, cumprir esse objetivo também de emocionar os torcedores. Patrícia. Aqui, Patrícia Lopes, aqui do lado da Kiyomi, Bein Esportes. Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente vê aqui na lista novamente o Richarlison, né? Ele não fez umas boas partidas no primeiro jogo até, né? Saiu um pouco mais emocionado. Mas qual a importância de manter o Richarlison, que ele não vive um momento tão bom, mas você segue convocando até com outras possibilidades que existem, outros jogadores que também estão jogando bem, mas qual foi o seu critério para você manter o Richarlison na lista? Então, o critério técnico, primeiro, se eu devolvesse essa pergunta para você ou para qualquer um aqui, e falar assim, o Richarlison jogou mal contra a Bolívia ou jogou mal contra o Peru, é que a gente não para pensar. Ele teve algumas chances e a bola dele não entrou. Mas o Richarlison, na minha opinião, ele não jogou mal nenhum dos dois jogos. Ele contribuiu para o time, ele jogou bem, ele contribuiu muito na marcação, ele acertou a maioria das paredes, das tabelas, só que ele não teve a felicidade, aqui na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola para dentro. Então aqui ele teve, na minha opinião, ele teve participações que justifiquem a reconvocação dele. E lá no Tottenham ele também já deu sinais de melhora. Ele não começou a partida do último fim de semana como titular, mas entrou e foi extremamente decisivo, foi o grande protagonista do jogo, com um gol e uma assistência. Rodrigo. Tá desligado, Rodrigão. Oi. Opa, boa. Vou voltar ao tema do Gerson, porque eu acho que é talvez o nome mais surpreendente aqui. Você falou que casa com o que você pensa para o futebol, né? Como você pensa futebol. Eu queria que você elaborasse um pouco mais no sentido o que é que da característica do Gerson que casa com o que você pensa para futebol. E eu percebi no geral da lista que tem muito poucas mudanças, né? O Gerson talvez seja a única surpresa. Não sei se é uma intenção sua começar a manter uma base, digamos assim.
Rodrigo, obrigado pela pergunta. O Gerson, assim, uma das coisas muito claras é um jogador que tem muita mobilidade. Aqui no Flamengo mesmo, se pegar de 19 para cá, ele já jogou de volante, já jogou de médio do lado esquerdo, médio do lado direito, jogou mais à frente, que é uma das características dos times que eu monto. Uma outra coisa, ele é um jogador muito técnico, um jogador muito forte, e vejo no Gerson uma mudança muito positiva dos tempos para cá. Ele está muito combativo, extremamente competitivo. É um jogador que, pelo menos nos jogos que eu assisto, ele está sempre tentando, no limite, poder ajudar a sua equipe. Então eu convoco o Gerson com muita tranquilidade. Eu acho que ele merece, ele está fazendo muito por merecer essa convocação. Em relação à base, eu não sei, eu não pensei muito nisso embora manteve uma base, muito claramente, do que foi, mas a gente tenta convocar os melhores jogadores possíveis. E dificilmente tem uma mudança muito drástica a gente terminou lá o período, o último jogo do Peru foi quando? Acho que faz 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas que a gente fez o segundo jogo, e a amostra ainda é muito pequena, mas a seleção está aberta. A gente sabe que tem muitos jogadores que têm possibilidade de convocação, nós vamos estar atentos a isso. Mas existe uma base, e essa base da seleção, no fundo, ela já, se você pegar da última Copa, tem muitos jogadores que teve no ciclo da Copa, e acho que pelo menos metade que teve na Copa do Mundo. Então eu tenho uma base de jogadores que ela não é que ela é inalterada, muito pelo contrário. Ela está aberta para todo mundo, não existe titular absoluto, jogador que é 100% convocável sempre, mas é meio que natural que a gente, ao longo do tempo, vai buscando uma base, mas de uma maneira natural, não que eu vou forçar, tenho como estratégia manter uma base. Eu vou procurar sempre convocar os melhores e aqueles jogadores que, no meu entendimento, favorecerão a equipe ter mais chance de ganhar as partidas. Wellington. Diniz, aqui na sua frente aqui. Eu queria falar de Neymar, cara, porque o Rodrigo foi muito feliz quando levou o Neymar na coletiva, talvez uma das melhores entrevistas do Neymar. E depois de 2 jogos, ele, ao passar na zona mista conosco para voltar para o país onde ele joga atualmente, ele estava feliz. Eu perguntei sobre você. E ele estava encantado com o seu trabalho, com a sua maneira de conduzir o grupo, um gestor de grupo. Eu queria que você falasse desse Neymar. O que você quer do Neymar? Que o Neymar seja apenas Neymar, um novo Neymar? Ele não gosta muito dessa expressão. O que o Fernando Diniz quer do Neymar na seleção brasileira? Eu quero que ele seja o melhor Neymar que for possível e que ele escreva as páginas mais bonitas da história dele no futebol. Para mim isso é extremamente possível. Nas nossas conversas ele mostra muito ânimo para isso. E a gente tem que aproveitar, que é sempre um privilégio ter um jogador como o Neymar, que vou repetir aqui, que demora muito para nascer outro. A gente aproveitá-lo no limite máximo e ele também desfrutar cada vez mais da seleção brasileira, que é a casa dele, se eu não me engano, desde 2011 ou 2010, depois da Copa do Mundo, que ele está aqui sempre frequentando esse ambiente da seleção, um ambiente que faz muito bem para ele, e ele faz muito bem também para esse ambiente. Boa tarde, Diniz. Aqui, Daniel Mundim, Grupo Globo, GE. Globo. Eu queria que você comentasse a respeito do Lucas Paquetá. Era um nome que você queria convocar na primeira lista e foi retirado momentos antes, como você mesmo disse aqui na primeira convocação. Você ainda cogita convocá-lo? O que você pode dizer a respeito dele? Ele não vai ser convocado enquanto a investigação da Federação Inglesa e a CPI aqui no Brasil estiver em curso? É um jogador, eu já falei na primeira convocação, um jogador que eu adoro. E as pessoas aqui também adoram ele como pessoa, e é isso que ele transmite também para mim, quando assisto os jogos dele, desde o Flamengo, que é uma pessoa muito fácil de se tratar. A gente espera que tudo ocorra bem para o Paquetá, e a gente também acredita que é o momento dele poder resolver. A gente espera que esteja perto do fim desse problema do Paquetá e a gente possa em breve conseguir convocá-lo para ele ajudar a seleção brasileira. Vamos, Rodrigo. Diniz, Rodrigo aqui na sua esquerda.
do canal Vamos. Eu queria te perguntar sobre o Vinícius Júnior. Ele estava machucado na primeira convocação, não foi convocado. E agora, ele pela primeira vez vai trabalhar com você, vai estar de volta à seleção. E na última partida que ele foi convocado, ele vestiu a camisa 10. Nesse novo ciclo, muito se espera que ele tenha um papel de protagonismo na seleção. E eu queria saber como você enxerga ele no seu trabalho. Se é realmente esse papel de protagonismo, como que você vê ele no time e a importância dele para a seleção. Não, enxerguei ele totalmente como um grande protagonista. Ele é um grande protagonista do futebol mundial hoje. A gente não consegue entender como é que ele ficou fora da lista dos melhores do mundo. E foi um espaço que ele foi conquistando. Acho que o Vinícius Júnior, mais do que um exemplo de jogador, ele se tornou um grande personagem para a sociedade, por tudo que ele passou, a maneira que ele conseguiu se defender e defender a sua causa. Então ele, além de jogador, é uma pessoa que representa muito para todos nós aqui. Diniz, sua esquerda aqui atrás. Boa tarde. Eu queria que você fizesse um balanço dos 2 primeiros jogos que você teve. Quais foram os seus acertos, seus erros que você pretende modificar nas 2 próximas partidas? Porque a gente sabe que você gosta muito da repetição, do treinamento. E na seleção você não tem muito tempo para isso. O que você planeja mudar, principalmente para o confronto contra o Uruguai, se a gente pegar? São 2 confrontos importantes, mas contra o Uruguai fora de casa é um confronto mais pesado. Obrigado. Então é difícil você, para mim, responder de uma maneira muito objetiva a tua pergunta, saber assim, aquilo que deu errado ou aquilo que deu certo. Eu acho que a equipe teve muito mais pontos positivos que negativos. E embora a gente tenha pouco tempo, quem presenciou lá, eu acho que vocês da imprensa puderam ter acesso a bastante conteúdo dessa primeira participação, e a gente, mesmo com pouco tempo, a gente repete o máximo que dá. Então acredito que com o tempo a gente vai ganhando mais entendimento daquilo que eu penso do futebol, embora eu acho que esses primeiros movimentos que a gente fez, os jogadores, eles foram impecáveis na maneira de absorver as informações e de colocá-las em campo. Se eu for fazendo uma análise dos 2 jogos, acho que contra a Bolívia as coisas andaram de uma maneira muito positiva e coerente com aquilo que a gente pretendia do jogo. Além da gente conseguir fazer os 5 gols, poderíamos ter feito mais e oferecer muito pouca chance para a Bolívia. No jogo do Peru, a gente esperava um jogo diferente, né, com uma torcida já hostil à nossa seleção, uma rivalidade que já existe entre Brasil e Peru, e um campo muito alto e muito seco, que acredito que estrategicamente foi deixado dessa maneira. Um pouco de cansaço de uma partida colada na outra, mas a viagem, e alguns erros que a gente jogou de maneira equivocada em alguns momentos. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente vai tentar, através de vídeo de treinamento, conseguir melhorar daquilo que foi do segundo jogo. E talvez uma crítica que eu faço a mim diretamente, acho que no segundo jogo contra o Peru, acredito que eu demorei muito para mexer no time. É uma coisa que quando eu olhei no relógio, estava muito envolvido com a partida, e eu acho que se eu pudesse voltar atrás, teria mexido naquele jogo um pouco antes. Não que eu acho que tem que mexer, já teve partidas do futebol que eu não coloquei ninguém, porque achei que não tinha que colocar. Eu não faço movimentos para colocar o jogador no campo, porque tem uma obrigatoriedade, porque não tem obrigatoriedade. Quando eu faço algum movimento, é sempre na tentativa de melhorar o jogo que a gente está jogando. E naquele jogo, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, teria colocado os mesmos jogadores que eu botei um pouco antes. Diniz, aqui. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco do Vitor Roque. Teve uma lesão grave, não tem previsão de retorno, mas com certeza estava no radar da seleção brasileira, uma das vendas mais caras para o futebol europeu. Queria que você falasse, você como técnico da seleção brasileira, para esse craque jovem da seleção, e também seleção de base, seleção olímpica, e também do Atlético Paranaense, uma mensagem do técnico da seleção para ele. Não, primeiro que desejar melhoras rápidas. Acredito que o Vitor Roque é um dos grandes talentos do Brasil, você pensando, já é hoje, e esse eu acredito factualmente que tem um futuro brilhante pela frente. Tenho para mim que vai fazer uma carreira brilhante na Europa e uma carreira brilhante aqui na seleção. Então a gente está sempre no radar, está sempre monitorado. É um jogador também que eu conheço bem, porque eu já enfrentei o Vitor acho que umas 5 ou 6 vezes, mais os jogos que a gente tem que assistir, fora os outros jogos que a gente assiste só pelo prazer
de vê-lo jogar. Então eu espero nesse momento que ele consiga melhorar o mais rápido possível e a gente vai estar sempre acompanhando o Vitor. Fernando Diniz, aqui à sua esquerda, no fundo, tudo bem? Boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Queria que você falasse dos jogos em si, desses dois adversários, o que você está esperando de dificuldades. Na teoria, um primeiro jogo, na teoria, claro, né, contra a Venezuela em casa, mais tranquilo, e depois sai para pegar o Uruguai em Montevidéu. O que você espera desses adversários, desses dois jogos? Como é que o Brasil deve enfrentar esses dois adversários, aí, um de mais tradição e a Venezuela em casa? Na minha carreira, eu não tenho uma diferenciação muito grande contra os adversários. Eu acho que a gente tem que procurar fazer sempre o melhor que a gente puder para enfrentar cada adversário. Para mim não existe retrospecto, tradição nesse sentido. O próximo adversário, para mim, sempre é o mais difícil, que vai ter todo o respeito do nosso time. Então a gente vai tratar a Venezuela como a gente tratou a Bolívia, como a gente tratou o Peru e como a gente vai tratar o Uruguai ou a Argentina. A gente vai procurar fazer o nosso melhor, tanto no jogo como o outro. A gente, quando estiver mais próximo do jogo, a gente vai estudar mais sistematicamente tanto uma equipe como outra e montar a melhor estratégia que a gente conseguir para os dois jogos. Diniz, Márcio Douza, do Estadão. Para esses próximos dois jogos que você acabou de falar, torcedor pode esperar uma dinâmica parecida com o que houve nas primeiras duas partidas, um jogo, não digo mais fácil ou mais difícil, mas até onde você acha que a seleção brasileira vai ser? Vai ser como contra a Bolívia, atacando bastante, ou como contra o Peru, que teve dificuldades, ou foi seu gol aos 45, você mesmo disse que achou que demorou muito para mexer. Você acredita que a dinâmica vai ser parecida? Até porque vai ser um adversário mais forte o segundo jogo, vai ter também a questão do cansaço, e aparentemente a equipe vai ser parecida, né? É muito difícil responder a sua pergunta. A gente tem que se preparar. Eu não tenho uma expectativa em relação aos adversários e daquilo que vai ser a partida. O que eu espero é que a gente consiga ser cada vez mais consistente, que a gente consiga reproduzir cada vez melhor a nossa ideia de jogo e a nossa ideia do futebol, que o time tenha cada vez mais protagonismo, que a gente consiga ser muito consistente na defesa, que acho que foi um ponto muito forte do jogo contra o Peru, que a gente falou pouco, porque a gente fica muito analisando o que o Brasil, de repente, não conseguiu produzir tanto quanto a Bolívia. Mas é um adversário de respeito, muito respeito. O Peru, eles não chutaram nenhuma bola no nosso gol. A gente fez o nosso gol no final de uma jogada de bola ensaiada, mas a gente tinha feito também mais dois gols, que um deles, por um pequeno detalhe, não foi validado. Então a gente conseguiu produzir contra o Peru, não tanto do que contra a Bolívia, mas a gente conseguiu produzir e defensivamente a gente foi, repito, impecável contra o Peru. A gente ofereceu praticamente nada para o Peru. Então, assim, eu espero que a gente ganhe cada vez mais consistência, quanto mais a gente trouxer os jogadores, e aí nesse sentido, com menos mudança de jogadores, existe uma mobilização maior e uma chance maior que o entendimento ele avance de uma maneira mais rápida. Diniz, Leonardo Puro Esporte aqui na sua frente. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, sobre o Nino e o André, que são seus jogadores, e que na primeira data FIFA você não utilizou eles, se você pensa utilizá-los agora. E você só colocou dois jogadores diferentes da sua primeira convocação. Se a ideia é manter o maior número de jogadores para que eles se adaptem ao seu estilo de jogo. Então, começar pela segunda. Não é que é uma ideia, eu acho que isso é uma coisa natural. Você não vai mudar um grupo de jogadores de uma maneira muito grande em 15 dias que terminou a nossa participação. A não ser que tivesse sido muito mal, e que não foi o caso, foi muito positivo. Então é meio natural a gente repetir a maioria dos jogadores, e eu espero que a gente ganhe cada vez mais entendimento. Em relação ao Nino e ao André, todos aqueles que eu convoco, eles têm chance de entrar, de serem titulares. Eles não entraram porque naquele momento eu achei que não era conveniente, não eram os nomes para entrar nas duas partidas. Mas nada impede que nos próximos jogos eles possam ter oportunidade de jogar. Diniz, boa tarde. Bruno Braz do UOL, aqui. O Casimiro, depois dos primeiros jogos, ele em conversa com a imprensa, ele
revelou até de maneira animada uma conversa que ele teve com você, de você dizendo para ele que espera que a bola sempre passe por ele. Com ele em campo, ele espera que a bola esteja sempre passando por ele. E ele disse que gostou, né? Porque gosta bastante de estar com a bola sempre. Eu queria saber o que você pensa sobre esse jogador, que é um jogador um pouco mais experiente, mas com uma técnica diferenciada. O que você pensa para esse ciclo do Casemiro? É um jogador extremamente importante, uma das grandes lideranças do nosso time, e é um jogador extremamente técnico, um dos maiores vencedores que tem no futebol mundial, um exemplo dentro da seleção brasileira. E eu espero ajudá-lo para que ele consiga ter vida longa na seleção cada vez mais e ajudar naquilo que for possível para ainda melhorar a dinâmica do seu jogo, que é um jogador, assim, é um craque daquela posição, ele conhece como poucos, como é ser um volante, e de fato a bola passa muito no pé dele, da maneira como eu jogo, essa figura, essa posição nos times que eu dirijo, por conta do modelo de jogo, ela passa muito no pé desse jogador, e é muito importante que seja um jogador que tenha a categoria do Casemiro, a experiência. Então ele é um jogador que a gente quer que ele esteja com a gente por muito tempo. Aqui, Diniz, boa tarde. Clara Mello, TNT Esportes. Na sua primeira lista, muita gente falou de jogadores do Botafogo, por ser líder do Brasileirão, e muitos falaram sobre o Adrielson. É um jogador que você observa? O que você tem a dizer sobre esse elenco do Botafogo? O elenco do Botafogo é muito bom. E tem, além do PR e do Adrielson, tem outros jogadores que estão monitorados. Nesse momento aqui não foi convocado, mas ele é um jogador que está sendo monitorado e está fazendo um grande campeonato. A qualquer momento ele pode ser convocado. É um jogador que está na nossa lista larga, como outros jogadores. A última, Edu. Diniz, Eduardo, Rodrigo, boa tarde. Eduardo Sembrano no canal Fui Clear, 3 na área, aqui na sua frente. Você talvez seja o técnico brasileiro com menos muros assim. Você faz jogar atletas que estavam fora de forma, que estavam de uma maneira diferente. Você fez isso com vários jogadores. Idade é um tema para você, isso é uma, e roubando já que eu sou a última, no planejamento de clube você tem um dia a dia, né? Na seleção você tem uma pulada de um mês assim. No teu planejamento de treinamento, de evolução de equipe, de introdução de dados, de matéria para os jogadores, o que muda em relação à primeira convocação para essa agora? Boa tarde, boa sorte. Muito obrigado pela pergunta também. Não é o que muda numa primeira convocação para outra. Eu acho que existe um processo natural de enriquecimento de informações e de entendimento dos jogadores. A gente procura aproveitar muito o tempo que a gente está junto. Esse tempo foi muito rico para nós, lá, tanto em Belém quanto em Lima. Para conversar com os jogadores, estreitar nossos laços, passamos muito vídeo e treinamos muito no campo também. Talvez até de uma maneira que os jogadores não estavam muito habituados. Não treino para adquirir e absorver cada vez mais rápido a maneira de jogar e ao mesmo tempo que eles conseguissem chegar fisicamente bem nos jogos e também com um entendimento melhor daquilo que a gente pretendia. Então é isso que a gente vai procurar fazer toda vez que a gente se reunir, passando cada vez mais informações, consolidando as primeiras informações que a gente passou e tentando, sempre que for possível, colocar algum arranjo tático novo para facilitar, para que os jogadores consigam, na hora do jogo, terem uma desenvoltura cada vez melhor e sintam cada vez mais prazer em estar jogando as partidas. Em relação à idade, eu não tenho nenhum preconceito com a idade. Até se a gente pegar o Fluminense como base, a gente tem o Fábio com 43 anos, o Felipe Melo com 40, o Ganso com 35, 34, o Cano 35, então não é... E todo mundo correndo e correspondendo. Então, assim, não é... O limitador, para mim, não é a idade. Para mim, assim, eu vou ver assim, a qualidade técnica, sempre é o primeiro ponto que a gente olha, e como é que os jogadores vão performar nos clubes e principalmente quando eles forem chamados para a seleção. Qual